E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Tô trazendo aqui para vocês o Linha de Passes, falando tudo aí sobre a grande vitória do Verdão sobre o Sport, placar de 3-0, com shows aí de Flaco Lopes e Vitor Roque, galera. Palmeiras que chega a 42 pontos e está na segunda colocação do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Verdão tem 2 jogos a menos. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Hoje fazem dupla na frente, um meia direita, outro meia esquerda, os dois no centro, um bocadinho com mais mobilidade, mas como eu estava a dizer ao teu colega, dá-nos umas coisas, tira-nos outras, entre o equilíbrio entre tapar a cabeça e os pés. Hoje não jogamos com uma equipa onde o Palmeiras é claramente melhor, e portanto tínhamos a obrigação de ganhar e de fazer um bom jogo aqui. Portanto, vamos continuar a fazer o nosso caminho. Queremos todos os resultados, queremos ganhar sempre, mas o que sustenta o resultado é o processo, e ele está a ser muito bem feito ao longo destes anos e vai continuar a ser. Aí, Jean, aquele pessoal que se empolgou semana passada, ou retrasada, falando de Vitor Roque e Flaco Lopes, lembrando Romário e Bebeto, pô, hoje com a camisa da seleção, esse pessoal foi a loucura hoje, né, Jean? Porque, cara, de fato eles repetiram a atuação, talvez até melhor a atuação dos dois, foram muito bem realmente, os dois, e pra mim aí esse é o passe do Vitor Roque pro gol do Flaco. Os dois no mesmo nível assim, de atuação. Claro que o Flaco fez 2 dos 3 gols, o Vitor Roque não marcou, mas fez uma partidaça. O Vitor Roque vem jogando muito bem, né? Então, acho que assim, os dois jogaram muito bem novamente. Tem outras coisas legais aparecendo nesse Palmeiras. Acho que o Kelvin é um bom lateral direito também, tá ficando muito claro. Eu não sei se ele já se tornou titular, e vale lembrar, né? A gente tá falando de um Giai que estava muito bem, não sei então se ele já se tornou titular. Tem o Andreas Pereira ainda chegando, talvez para preencher uma lacuna ali que ainda não, né, ninguém... É um tipo de jogador que... Exato. Não tem hoje. Não tem hoje. Talvez hoje ele jogasse no lugar do Maurício, vamos dizer assim, dos caras que estão ali. Mas enfim, foi pra mim a melhor atuação do Palmeiras. O Palmeiras realmente jogou bem no Brasileiro. Acho que foi talvez a melhor atuação, porque foi jogo pra mais, foi pra mais do que 3. É claro que a gente tá muito impactado agora pelos 8-0 que fez o Flamengo, né? Que foi um negócio absurdo e completamente fora dos padrões do futebol brasileiro até. Mas pra quem não viu, o Palmeiras amassou, Jean. O Palmeiras amassou, Jean. Sim, não é exagero dizer que amassou, eu acho que sim. Foi um baile. Foi um baile. Era pra ser 4, 5, certamente. É que eles desperdiçaram muitos gols também, mas foi um grande jogo do Palmeiras. Então, é uma segunda-feira em que a gente sabia que as chances de vitória do líder e do vice-líder eram chances muito grandes, mas eu acho que os dois entregaram a mais sem dúvida, do que se imaginava nessas vitórias, talvez reforçando a ideia de quem acha que a briga pelo título vai ficar entre Flamengo e Palmeiras, ainda que eu veja hoje o Flamengo por uma série de fatores bem mais favorito. Numa comparação, o Flamengo pressiona melhor que o Palmeiras na frente, o Flamengo marca melhor que o Palmeiras, o Flamengo é mais técnico que o Palmeiras, o Flamengo constrói mais que o Palmeiras, só que o Palmeiras é muito forte. E tem a mentalidade, tem o poder de chegada, que ano passado não mostrou, mas a gente não duvida. Provavelmente vai chegar o Andreas Pereira, que é quase uma pegadinha nessa discussão entre um clube e outro. Cara, que loucura. Que vai agregar qualidade técnica ao meio-campo do Palmeiras. Hoje, com o Piquerez e o Kelvin fazendo lados do campo para dar amplitude. O Maurício e o Felipe Anderson com um trabalho muito bom, principalmente o Felipe Anderson sem bola. No começo do jogo, recuperando 2 bolas ali em contra-ataque, ajudando bastante o Piquerez, e num jogo muito por dentro. Aí eu assino, cara, concordo com o Jean, assim, a dupla funcionou muito bem. Vitor Roque e Flaco Lopes. Muito bom. Para mim, esse foi o melhor jogo do Palmeiras também no Campeonato Brasileiro, com alguma sobra. Você estava falando da evolução do Flamengo, né? Do setembro do Flamengo que vai ser. Eu ia falar desse aqui também. Tá indo também. Porque ele tá encaixando. Em relação ao Flamengo, está um pouquinho atrasado. Sim, sim. O Flamengo avançou um pouco mais. Até porque o Palmeiras ainda vai receber jogador.
E se receber Andreas Pereira, é um cara muito importante. Você 12 na temporada Não é que está chegando um lateral e já tem lateral no elenco. Está chegando um cara que vem para ser titular, vem para mudar o sentido do jogo. Você tem um Veiga que não é mais aquele jogador pelo centro do campo e o Andreas Pereira, embora tenha até com a bola no pé uma característica diferente, ele pode ser um fator muito importante para quem hoje está jogando, né? Com Vitor Roque e Flaco Lopes. E essa dupla é uma dupla que precisa se desenvolver também. Sim. Então, assim, o Palmeiras, em termos de desenvolvimento, ele ainda está atrás do Flamengo. Mas isso não quer dizer que na próxima etapa da Libertadores ou em outubro, quando tiver semifinal, ele não possa estar num nível muito superior e bater de frente, porque ele tá melhorando seu rendimento. Acho muito bacana o entendimento de Flaco Lopes e o Vitor Roque. E às vezes os caras se entendem muito bem dentro de campo, mas você percebe que existe uma separação. Distanciamento. É profissional. Nesse caso, existe no mundo quando a galera fala em superioridade dentro de campo, você tem a numérica, você tem a qualitativa, você tem vários tipos de superioridade. Você tem uma que se leva muito em consideração no futebol, que é a sócio-efetiva. Uma sócio-efetiva, eu tenho um exemplo para mim que é muito claro, é Messi e Suárez. Havia um entendimento entre eles que ia além do campo. Eu não estou dizendo que precisa ser assim. Só vou dar um exemplo. Mas ajuda. Eles passavam férias juntos, as famílias eram amigas, eles estavam sempre juntos. Então, assim, dentro de campo, cara, era uma coisa assim, aquilo aumentava o potencial. E hoje, nos vários momentos, eu estava prestando atenção nos lances dentro de campo, como o Flaco Lopes reagia e o Vitor Roque também. De um entendimento, poxa, a gente não podemos jogar os dois. Quando sai o primeiro gol no passe do Vitor Roque, a primeira coisa que o Flaco faz é apontar para o Vitor Roque. Um passe maravilhoso. Depois, na hora de comemorar com a torcida, fica apontando de novo. Porque tem variação. Você encontra o Vitor Roque em alguns momentos pelo lado esquerdo. Quando o time se instala na fase ofensiva, lá no ataque dentro da área, ele está próximo do Flaco Lopes. E olha, é possível dizer, cara, que assim, o que o Flaco Lopes está se beneficiando do Vitor Roque, porque é o seguinte, o que era o Flaco? O cara que o tempo todo se buscava a bola aérea para ele, como a gente está vendo. E além de ter esta bola lá pelo alto, a gente viu uma jogada vertical pelo centro, num passe maravilhoso do Vitor Roque, e uma finalização que você não esperava do Flaco Lopes. Baita finalização. Ele pega de primeira, não deixa... Difícil. Então, cara, é um potencial muito grande que tem o Palmeiras. E a gente olhando para o Campeonato Brasileiro, que é uma disputa com o Flamengo, e olhando para a Libertadores, que cada um está de um lado da chave. Pode dar um Palmeiras e São Paulo numa semi? Pode dar. Vai ser de arrepiar. Pode ser uma reedição da final de Flamengo e Palmeiras no Uruguai? Pode. É a final favorita? Pode acontecer. É mais provável, realmente tem que esperar até lá. Mas é legal, assim, é incrível, né? A gente está no mês de agosto, chegando em setembro, e estamos ainda tentando encaixar as equipes. Por quê? Porque nós somos refém também de um calendário que é o que manda na gente, que é o calendário do lado de fora. Isso. Então, os clubes foram para contratações na metade do ano. Não é que os clubes foram formados em janeiro. O ano começa e não para nunca, né? Até porque a janela de transferências europeia, quando os jogadores saem de lá, que os clubes decidem reformular elencos ou topam vender, é no meio do ano, no meio da nossa temporada. Os caras não saem de lá em janeiro. O drama é o seguinte, no dia 29 de agosto... No dia 20... fecha agora, na semana que vem, no sábado. 2 de setembro. No dia 20... 2 de setembro aqui. Lá é no dia 31. Aqui. Isso. Lá no dia 30, alguém vem e toma um jogador de você. E você tem até o dia 2 para repor. Aí você se ferra. E muitas vezes os europeus também seguram as negociações, nem acho que pelo que a gente tem ouvido, nem o caso do Andreas Pereira, mas seguram as negociações, antes de negociar com os times brasileiros, esperam os fechamentos de mercado na Europa. 31 ou 1º de setembro na maior parte das ligas, porque ali eles podem fazer um negócio eventualmente maior. Então, muitas vezes, os brasileiros têm que esperar até o dia 2
para ter a certeza de que o jogador não vai ser negociado com uma outra equipe europeia. Mas no caso do Andreas parece que tá tudo certo e vai ser um belíssimo reforço, se acontecer. Ponto final no nosso linha de passe. Direto e reto com os gols da Vitória Palestrina. O primeiro gol, uma pintura. Essa assistência do Vitor Roque começa a credenciar o garoto a custar 152 milhões de reais, porque é o tipo de toque que só quem é muito do ramo, porque a bola sobra para o Maurício, bate no Maurício, sobra para ele, e aí quando sobra para ele, ele já sabe que o Flaco Lopes está entrando, e é uma coisa muito interessante quando você tem a percepção de onde vai estar o seu companheiro. O Palmeiras depois teve outras oportunidades, o time do Sport nunca chegou a ameaçar, e aí o Palmeiras vai de novo, o Vitor Roque faz o segundo gol e na sequência a gente vai acompanhar o terceiro gol, o gol que dá a garantia de que o Palmeiras tem tudo isso que a gente já sabe que tem, tudo aquilo que a gente já imaginou que o Palmeiras tinha, tudo aquilo que a gente entenderia que o Palmeiras poderia ter feito e naturalmente vai fazer nesse campeonato. A grande questão, ô Nicola, a grande questão é entender que como é que um time que tem esse orçamento, que tem todo esse elenco, que tem um zagueiro como o Gustavo Gomes, que não só é um xerifão, mas tem uma qualidade única quando vai para frente, e essa qualidade do cabeceio dele é única. Como é que esse time que tem 560 milhões de gasto e agora gasta mais com o Andreas Pereira, ou seja, não imagino quanto esse Palmeiras vai gastar, o talão de cheques da Leila não termina nunca. Esse time está fora da Copa do Brasil. É um contrassenso? Assim como o Flamengo, né? Muito louco. Mas assim, ele e eliminado pelo Corinthians, cujo investimento foi de 0 em contratação de reforço. A gente pode até esmiuçar essa situação um pouco mais para frente. Eu queria destacar a importância de vencer em casa. O Palmeiras tem como grande dificuldade nessa temporada, ou grandes dificuldades, desempenho contra times do G6. A vitória contra o Botafogo foi a primeira no Campeonato Brasileiro contra times que ocupam a parte de cima da tabela de classificação. E o desempenho dentro de casa. O Palmeiras, algumas rodadas atrás, tinha campanha de time rebaixado como mandante. Muito louco isso. Com essa vitória foi a 20 pontos em 10 jogos como mandante. São 6 pontos de desvantagem em relação ao Flamengo. O Palmeiras só não é líder isolado do Campeonato Nacional pela falta de jogos, tem jogo a menos que seus concorrentes, mas também porque em casa nunca conseguiu deslanchar. A partida de hoje foi diferente. E ela passa também por uma situação diferente, porque aos poucos, e meio que sem querer, porque o Abel não havia projetado isso, Flaco Lopes e Vitor Roque vão dando um outro ar para o ataque palmeirense. O Vitor Roque, como centroavante, não conseguia jogar tudo aquilo que a gente imaginava. Com a presença do Flaco, que não é só um centroavante, eles se alternam bem nessa posição, né? Um sai, o outro vai, mas há um entendimento entre eles. E essa parceria, essa distribuição dentro de campo, essa movimentação incessante faz com que o adversário tenha muita dificuldade. Mais um jogo em que Vitor Roque e Flaco Lopes se entenderam muito bem. E se o técnico da seleção argentina que colocou o Flaco na pré-lista de convocados assistiu a esse jogo, tem até alguma chance de o Flaco aparecer na lista final, embora ele seja muito inferior aos jogadores que também disputam posição com ele na seleção argentina. Muita calma nessa hora, porque é claro que ele disputa a posição com o Lautaro Martinez, ele disputa a posição com o Julián Álvares. Juliano Simeone. E o Simeone, mas ele é melhor do que o Simeone. Não. Ele é melhor do que o Simeone. É melhor que o Simeone. Ele é pior que o Lautaro, ele é pior do que o Julián Álvares, mas ele é melhor do que o Simeone. Mas está tudo bem, você tem uma aura em relação ao campeonato europeu ou aos campeonatos europeus que eu particularmente não tenho. Eu acho que, independentemente de onde você joga, qualidade é qualidade. E o Flaco está num ótimo momento e cabeceia muito mais do que o Simeone. É um cara que se mexe muito bem, é um cara que tem alternativas, não é aquele tipo de jogador como é o caso do Cano, que chuta sempre para o lado que está virado para o gol. O Flaco pensa a melhor jogada, tanto é verdade que às vezes ele complementa para o gol, às vezes ele cabeceia, às vezes ele dá assistência. Agora, o que é interessante, Ana, em toda essa história é, por mais que o Abel queira encontrar um problema, e já já nós vamos ter o Abel Ferreira falando ao vivo aqui no programa, o Palmeiras encontra soluções, não?
Sim, eu entendo que sim, visto uma das soluções é jogar a jogada entre os dois grandes atacantes, que é o Vitor Roque e o Flaco. Muitos diziam que essa dupla não daria certo jogando juntos. Agora a gente vê que jogando junto funciona muito bem e o Flaco aparecendo da maneira com que está aparecendo. A gente viu ele entrar no Mundial de Clubes, né? Fez algumas participações importantes, mas não conseguia emplacar. E agora emplacou, e não só emplacou, como também está fazendo brilhar a estrela do Vitor Roque. Então, assim, são soluções que o elenco está colocando para o Abel. E como você falou, né? E a Leila com potencial de investimento. Ela tem recurso para cada vez mais investir nessa potência chamada Palmeiras. Essa questão do investimento, até interessante, a gente vai ficar com as imagens do Palmeiras, porque o jogo terminou há pouco, então você está... quem não teve a oportunidade de ir ao estádio, com certeza está vendo aqui no Band Esportes aquilo que verdadeiramente aconteceu, uma partida onde o Palmeiras foi extremamente dominante, onde o esporte do Daniel Paulista já havia evoluído, e é verdade, mas tem que entender que quando você é o esporte e está jogando contra o Palmeiras no Allianz Parque, não é porque você tomou o primeiro gol que você tem que mudar o seu plano de ser reativo, de jogar por 2 ou por 3. Mas eu estou perdendo. Sim, você está perdendo, e se quiser jogar de igual para igual, vai tomar o 2º, o 3º e o 4º. Então você tem que continuar na mesma fórmula. E os times pequenos têm essa dificuldade, ô Jorge? Tem essa dificuldade, mas o esporte do Daniel Paulista melhorou bem, Eli. Deixou escapar 2 vitórias imperdíveis, né, contra Santos e São Paulo, mas é um time que, por exemplo, tem 7 pontos desde a volta da Copa do Mundo de Clubes. Queria chamar a atenção para uma coisa do Palmeiras. Hoje a gente assistiu a estreia do Jefté nos minutos finais, mais um dos reforços contratados pelo Palmeiras. A dificuldade que o Palmeiras tem apresentado dentro de casa, queria saber se você concorda. Ela passa muito pela falta de um camisa 10. O Palmeiras tem o Rafael Veiga como seu 10, mas definitivamente o Veiga de outros tempos já não existe mais. Eu, inclusive, na condição de dirigente do Palmeiras, pensaria seriamente, diante de uma boa proposta, em negociá-lo e buscar um camisa 10. Porque eu vejo o Palmeiras com várias soluções em diversas posições, mas eu não vejo ninguém para ser o 10. O Maurício é um meia atacante com características diferentes. O cara que pisa mais na área não é aquele meia mais cerebral. E eu acho que nos jogos dentro de casa, contra defesas muito fechadas, a ausência desse cara que pensa o jogo, que pifa o atacante, acaba interferindo. Nos jogos fora de casa não há necessidade desse 10 pensador. É um Palmeiras que se defende bem e se lança muito bem no contra-ataque, até por isso o Palmeiras hoje para mim, o time que melhor contra-ataca, o time que melhor joga na condição de visitante. Você acha que faltam 10? Não. Eu sou contra a ideia desse 10, né? Esse 10 clássico, pra mim, não tem mais espaço. Não, mas não precisa ser clássico, pode ser um 10. Um 10, mas um 10... Eu gosto do 10, do clássico, mas acho 10, que pro time do Palmeiras não se justifica. Eu adoro o 10 que vista a camisa 10 e tem a qualidade de um 10, com a nota 10. Mas a ideia de que você tem um 10 como o Paulo Henrique Ganso, a ideia... Não, como o Veiga. Mas o Veiga... No bom momento. No bom momento, ele nunca foi um 10 clássico, né? O Veiga sempre foi um meia atacante. De muita qualidade, de chegada muito interessante na área, de ótimo chute, de grandes cobranças de falta, de grandes cobranças de penalidade máxima. Então, era um cara de boa visão, mas de muita velocidade e de força. O Palmeiras tem esse jogador hoje? Eu acho assim que você tem que misturar um pouco, né? O Palmeiras tem que pensar o seguinte, quando chegar o Andréas Pereira vai ser muito esse cara, né? Porque não é um pouquinho mais para trás? Ele é um pouco mais, mas não se esqueça, o Andréas Pereira tem qualidade para sim. Pode pisar na área. E o Andréas Pereira tem mais qualidade do que a maioria. Por exemplo, se você imaginar Felipe Anderson, Maurício e Andréas Pereira, eu acho que o Andréas Pereira é melhor do que os outros dois. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!